período importante aí para ajeitar muitos pontos. Nossa, é um respiro, né? É. Bom, Duda Gonçalves, o que a gente tem de novidade no Corinthians? Eu acho que na decoração ali, a gente consegue ver no cantinho que tem uma faixa diferente, Duda. Pois bem, amigos, esse Corinthians que também só se reapresenta na próxima quinta-feira, aí já pensando nos confrontos da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro. O técnico Ramon Dias vai ter este tempo para treinar, principalmente ele vem reclamando bastante do calendário, né, do Campeonato Brasileiro, que o Corinthians não tem tempo para treinar, principalmente por conta dos 7 reforços que chegaram nessa janela de transferências. Ele vai ter esse tempo. Tempo também para recuperar os jogadores, isso porque o Héctor Hernandes sofreu uma lesão na coxa direita, fica de fora, né, pelo menos aí por 2 semanas, a lesão sofrida no jogo contra o Flamengo. E aí o Héctor vai ter esse tempo para se recuperar, assim como o Thales Magno, que também não está 100% recuperado do problema no ombro direito. O Thales também falou sobre isso no jogo, após o jogo no domingo, né, que ele não está 100%, mas que está tentando ajudar o elenco. Então, esses jogadores vão poder se recuperar. Além disso, a comissão técnica vai tentar também recuperar a confiança de alguns jogadores. Por exemplo, Yuri Alberto e Pedro Raul. O Pedro Raul ficou de fora dos últimos 2 jogos, nem no banco de reservas, por exemplo, por opção técnica. Então, também vai ter nessa melhora de confiança. É o que o torcedor também espera, que o Ramon e o Emiliano consigam recuperar essa questão psicológica, pensando nessa reta final que o Corinthians vai ter na temporada. Um tempo, né, uma pausa no futebol, mas nos bastidores do Corinthians seguem bem quentes, né, principalmente por conta do pedido de impeachment relacionado ao presidente Augusto Melo. Depois do jogo contra o Flamengo, ele disse que está tranquilo, né, que ele não está preocupado com isso, que está muito mais preocupado com a situação do Corinthians. Hoje aqui, né, nós estamos no Parque São Jorge, algumas faixas, inclusive, apoiando o presidente Augusto Melo, falando que não haverá golpe, né, que está com ele. Essas faixas que não têm assinatura de nenhum torcedor, de nenhuma torcida, mas que estão colocadas aqui no Parque São Jorge. Vale lembrar que o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma, ele anexou esse pedido de impeachment junto ao que já estava acontecendo, né, tramitando também na Comissão de Ética do Corinthians, e agora o Augusto Melo apenas tem que acusar o recebimento e também se defender. O futebol para, mas os bastidores do Corinthians também seguem quentes por aqui. A gente tá vendo ali, né, do lado da Duda, aqui, ó, aqui, né, Isso. uma das faixas aí dessas que a Duda, então, destacava, Mari. Valeu, Duda, obrigado. E a galera já tá mandando mensagem aqui, ó. O Corinthians tem que ter essa garra e pegada na sequência do campeonato sem o Ramon Dias querer inventar na escalação. Fazer o feijão com arroz. Manda aqui o Jorge Luiz do Pará por WhatsApp. Mande a sua mensagem também por WhatsApp, porque não temos Twitter, vamos mandar pelo WhatsApp para fazer o programa com a gente. E aí, Versa, grande vitória do Corinthians, hein? Parabéns, Alex, acertou. Grande vitória. E, assim, claro que a gente tem 1000 coisas para falar, mas se eu pudesse, se alguém me pedisse para resumir, eu diria que o Corinthians foi para uma guerra, e quando eu falo isso, em situações, foi para guerrear mesmo, e o Flamengo foi para um jogo normal de pontos corridos. Essa, para mim, é a maior diferença, assim. O Corinthians fez tudo aquilo que um mandante faz para um jogo desse tamanho de termos de mobilização, dentro e fora de campo. E eu, quando eu vi, na sexta-noite, torcedores no estádio ligaram a iluminação, e na sexta-noite já tinha torcedor montando as coisas para o jogo e tal, eu pensei comigo, ou domingo é 8 ou 80. Não vai ter meio termo domingo, ou dá muito certo, ou dá muito errado. Porque a mobilização foi tamanha, por conta do aniversário do clube, queimas de fogos na virada, as montagens todas de mosaico, 2 dias no estádio, os canais todos segmentados fazendo lives de 12 horas, 24 horas por causa do aniversário. Era uma mobilização tamanha que aquilo era ou dava tudo certo ou dava muito errado. E quando eu digo muito errado, o Flamengo faria uma grande partida, ganharia o jogo, e a gente provavelmente viria cenas lamentáveis, de protestos pesados por parte dos torcedores. O nível era esse, porque o Corinthians foi mobilizar o seu torcedor exatamente, ou vocês nos devolvem tudo isso que nós estamos fazendo há 2, 3 dias para vocês com a vitória, ou vai ser desse nível o protesto que ia acontecer, e eu tinha certeza que aconteceria. Radial Leste, protesto, talvez invasão de campo, porque o sangue no olho que o torcedor pede, que tem a música, foi exatamente o que os jogadores entregaram. E quando eu digo que o Corinthians guerreou, foi 300 cartões amarelos, 3 vermelhos, gandula segurando a bola, bola murcha, cera. Ah, mas isso daí não é muito legal, não faz parte do futebol. A diferença técnica entre os dois times, ou você ganha assim, ou você não ganha do Flamengo. Se o Corinthians não deixasse tudo em campo, a última gota de suor, não tem condição de bater de frente com o Flamengo. O time do Flamengo jogando na última bola, aos 48, os caras fazendo passe com muita qualidade, 49 de segundo, mais de 50, aliás. E trocando passe, pensando no melhor maneira, não era chuveirinho, fazendo jogada dentro da área. Isso é um time com muita qualidade para fazer um negócio desse e não sair jogando chuveirinho do jeito que quiser. Para você ganhar de um time desse, que está sem 8 jogadores e mesmo assim coloca quase todos que vão passagem por seleção ou que estão nas suas seleções, sem 8, você não tem como ganhar o Corinthians com o nível técnico do Corinthians que ele tem, com a situação psicológica de estar na zona de rebaixamento, se não fosse dessa maneira. E o Corinthians jogou
para aqueles 90 minutos. Do goleiro ao último que entrou, todos jogando com muita vontade, a dupla de volantes chegando pau em tudo que é lado, duelando demais. Até os dois tomaram o cartão muito cedo. Eu falei, vai correr risco de vermelho, porque eles tomaram muito cedo. E o Martínez, o venezuelano, com o Gerson. Cara, o Gerson é um monstro fisicamente. É forte, é alto. E ele duelando como dava com o Gerson no meio de campo. O Corinthians perde lá o espanhol com 3 minutos. O Yuri depois entra bem também, duelando, tentando marcar os primeiros volantes. Os 2 alas muito bem no jogo. Os 3 zagueiros também muito seguros de maneira geral. Enfim, acho que o torcedor merecia isso. Foram quase 50 mil pessoas na Neoquímica Arena, uma mobilização incrível, como eu disse. E esses caras entregaram o que esses torcedores mereciam, o que essa mobilização merecia. E foi uma vitória justa. Acho que o Corinthians joga melhor por toda essa vontade, essa entrega. O Corinthians joga melhor do que o Flamengo, que foi lá por um jogo de pontos corridos. Basicamente, acho que eu diria que essa foi a grande diferença. É na postura, é na dedicação, é na atitude. O Corinthians teve uma atitude de quem queria ganhar o jogo. O Flamengo teve uma atitude de que, hora que der, eu vou tentar ganhar esse jogo. E o futebol hoje em dia é tão físico que, por mais que você possa ter muito talento, se você também não entregar minimamente isso, não vai acontecer. E, sinceramente, se o Flamengo quiser passar pelo Peñarol, só para terminar... É muito parecido. Ele vai ter que fazer jogo entendendo que isso daí vai acontecer no Uruguai. É daí para pior. É daí para pior. Ou o Flamengo, contra o Peñarol, encara o Peñarol sabendo que vai acontecer, isso daí vai ser talvez fichinha perto do que aconteceu, esse ambiente, esses jogadores, ou ele vai ser eliminado pelo Peñarol, sendo que ele tem muito mais time que o Peñarol. É um pouco o que ele sofreu com o Olímpia, ele vai passar com o Peñarol e o que passou ontem com o Corinthians. Adversários que têm menos parte técnica, só que uma atitude absurda, e isso daí hoje também, no futebol que é tão físico, isso contribui. Vitória justa de maneira geral, viu? Muito bem, a galera tá mandando mensagem aqui. O Cadu de São Paulo fala, Corinthians jogou bem, com muita raça, gostei. Tem 2 perguntas. Pedro Raul perdeu espaço? Breno Bidon já era com a chegada de Charles e Martínez? O Pedro... E o que será que aconteceu com o Ranielli? Pergunta ele. O Pedro Raul não ficou segundo jogo nem no banco, né? Porque como você foi acrescendo os jogadores, ontem tinham 2 novos, que nunca tinham jogado no estádio, que era o venezuelano e o espanhol. Aliás, o 7 da janela só não jogou o Alex porque tá machucado. Da 10 da janela, não é da janela de janeiro. Olha a reformulação gigante. Dos 11 que começaram, só Bidu e Fagner estavam no clube ano passado. 9 de 11 não estavam no clube. E aí, quando veio esses jogadores novos, pra mim tava claro que era o Pedro Raul. Depois do Fortaleza, na Live Raiz, eu falei assim, o Pedro Raul foi titular hoje, ele não vai ser nem relacionado contra o Flamengo. E não deu outra, cortado do banco. O Bidon, como aumentou o número de volantes também, ele ficou para trás pela parte física, apesar de ter uma técnica bem apurada. E o Ranieri caiu muito de produção. O Charles começou bem, o José Martínez começou bem, o Alex Santana já tinha tirado o espaço dele. É uma questão de acréscimo mesmo de jogadores e esses outros foram ficando para trás. Acho que é uma coisa, a opção normal e natural do treinador. Só um detalhe, né? O Yuri foi expulso, o centroavante espanhol teve um estiramento, então talvez o Pedro Raul reapareça no retorno. É isso aí. O Adriano aqui pelo WhatsApp, daqui a pouco a gente vai colocar o número aí para você mandar a sua mensagem pelo WhatsApp pra gente. Ele fala o seguinte, Arnaldo, boa tarde, Tite não é técnico para o Flamengo. O treinador quer jogar com 11 zagueiros, não dá. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta para você, Arnaldo. Não sem querer tirar nenhum mérito da enorme vitória do Corinthians, mas ela diz mais sobre o que foi o Corinthians ou sobre o que não foi o Flamengo? O que foi o Corinthians. A gente já passa pelo despreparo do Flamengo. Eu acho que o Vessone deu um plá geral sobre a falta de mobilização do Flamengo para esse tipo de jogo. O time grande nessa situação, Tironi, como mandante, para você, isso vale para o Corinthians, para o Fluminense, para outros, para você tirar vantagem de uma situação emocional desfavorável, você tem que evitar ao máximo que esse time saia na frente do placar. E você tem que competir do mesmo jeito. E o Ramon mexe bem, coloca o Romero na hora certa, consegue a virada. Então não precisa ameaçar ninguém de morte, furar a bola, murchar a bola, invadir campo para ganhar jogo de futebol. Só queria deixar isso claro, porque senão o próximo... Então, depois dessa ameaça e de tudo que aconteceu, todo o jogo do Corinthians em Itaquera precisa ter um olhar absurdo da escala de arbitragem para isso. Porque criou-se um cenário. Né? Criou-se um cenário. E acho que aí, agora, em relação ao Flamengo, ficou explícito pela primeira vez o preparador físico na coletiva depois, que o Flamengo tem um grande problema a explicar e não conseguiu explicar. É o time com o pior preparo físico do Brasil, entre os 20. É o pior preparo físico do Brasil. Isso acarreta em lesões, e isso acarreta uma dificuldade de administrar 3 frentes. Lembra que eu falei aqui uma coisa? Eu não acertei o placar, mas eu falei, o Corinthians vai a Caxias, vai dormir em Caxias, vai ficar em Porto Alegre e vai correr, vai estar mais inteiro fisicamente que o Flamengo, mesmo com um dia menos. Não foi o que aconteceu. O Flamengo não se aguenta.
E isso não é uma questão só do calendário, tá claro isso, porque tem os outros, você compara com os outros, que tem, o Corinthians tem frente tripla, né? Tem frente tripla? Tem frente tripla. Jogou em Caxias e tal. Então, o Flamengo virar para as Copas não me surpreende, Tironi, porque foi assim todos os últimos anos. O Flamengo foi líder do Campeonato Brasileiro de pontos corridos agora nessa etapa, depois de não sei quanto tempo. Imaginava-se que com o Tite, que é um especialista em pontos corridos, ele pudesse fazer um campeonato que ele não faz, né? Ele jogou... As partidas que o Flamengo fez contra o São Paulo e o Corinthians pelo Brasileiro foram ridículas. Uma com o time reserva, uma com o time titular. Ridículas. Perdeu por um gol do São Paulo e um gol pelo Corinthians. Ficou barato nas duas vezes. Né? E nós estamos falando de times tecnicamente muito inferiores, como disse o Vessone. Mas que em termos de camisa e tal, e apoio, é igual ao Flamengo. Ninguém é menor. Corinthians e São Paulo não são menores que o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Vasco. Então, ou o Flamengo calça um pouquinho as sandálias da humildade e trabalha menos para a eleição do Landim, do Marcos Braz, não sei o que lá, e a comissão técnica, de fato, reage como um todo, ou o Flamengo vai ter problema nas três frentes. Não só no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Aqui, ó, o César Castro aqui, Massa, fala, se o Flamengo não demitir o Tite, vai ser eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil e a chance de ser campeão brasileiro é 0. Com o Tite no comando, o Malvadão vai cair nas 3 competições. Calma, também não é assim. Mas, realmente foi muito decepcionante, ao passo que o Corinthians foi super guerreiro e venceu. Tirando... Eu vou repetir o que o Arnaldo disse, né? Furar a bola é inaceitável, Gandula que não põe a bola é inaceitável. Tudo isso não deveria fazer parte do futebol e essa ameaça do Ramon Baby aí não pegou bem. Espero que a CBF faça o que tem que fazer, né? Primeiro chamar o treinador lá no STJD para ele explicar o que ele falou, o que ele quis dizer, né? E que os jogos do Corinthians em casa sejam jogos como serão outros de outros times em casa. A partir daí tem que ter esse olhar. Posto isso, adelante, como diria Arnaldo Ribeiro lá em Córdoba. Vamos que vamos. Cara, criança tem dente de leite. O dente de leite às vezes fica lá meio bambinho, né? Mas ele ajuda. Na hora que ele cai, aí não tem mais serventia, mas ele ajuda. O Ramon Dias colocou o Garro como dente de leite. No primeiro tempo já, isso já me chamou a atenção. E ele recebia a bola livre, atrás, nas costas do meio-campo do Flamengo, que tinha o Pulgar, evidente, que estava segurando um pouco essa jogada do Garro. E o Tite, cara... Né? Zona 14, zona 69, 75, externo desequilibrante, não percebeu isso. Cara, o Garro foi, acho que dá para usar essa expressão, o fiel da balança no jogo, tá? Porque ele recebia a bola com os 3 zagueiros, ele recebia a bola de frente, nas costas da defesa, para girar e fazer o time jogar. E o segundo tempo ficou ainda mais claro, né, essa questão. A pressão do Flamengo depois de tomar o gol é natural. Todo jogo, se seu time jogando em casa faz um gol, os próximos 5 minutos são fundamentais, 10 minutos, porque o adversário naturalmente vai sair, entendeu? Vai tentar alguma coisa. E aí conseguiu o gol de empate. Eu achei, bom, o Tite vai pro vestiário com um empate, ou esse jogo termina 1-1, ou o Flamengo ganha no contra-ataque, faz 2-1. E não foi o que aconteceu. Não pode um jogador com a experiência, a capacidade e o caráter que tem o Davi Luiz, que é um cara exemplar na vida dele como atleta, sentir uma contusão e ficar em campo. Ele tem que cair, ele tem que trocar, você tem que jogar com os 11. O gol que o Flamengo... Nem vou citar o primeiro. O primeiro tem 2 erros dele, mas são erros que acontecem. Reparem na imagem que nós estamos mostrando aí. Vai ter uma hora que a câmera vai focar no Davi Luiz, você vai ver a forma como ele chega para evitar o cruzamento do Yuri Alberto. Ele chega, parece eu correndo atrás do Oliver, meu cachorro. Não tem condição. Bafuri, não dá. Esquece, não dá pra pegar. É o cara de 23 anos. Olha, reparem. Ó, não pensa mais, não dá o bote, olha lá. O de 23 põe pro lado, acabou, né? Você entendeu? Não dá o bote, não pode. Isso é um problema do técnico que escala. Entendeu? Ele tem zagueiro, ele tem volante, ele tem jogador pra pôr em campo. Então, o Tite foi muito mal na escalação. O Corinthians mereceu o resultado, venceu. Em termos de tabela, não ajudou em nada. Continua lá na zona do rebaixamento. Mas é um tipo de jogo que pode fazer a virada de chave. A virada de chave, como gosta de dizer o Arnaldo. Pode, porque o próximo jogo é daqui 13 dias. Se fosse agora, quarta-feira, seria até mais interessante para o Corinthians. Mas é daqui 13 dias. Até lá tem muita coisa acontecendo dentro do Corinthians. Gestão, polícia, CPI, processo de impeachment. Então, não é uma situação tranquila. Agora, a gente olhar para a tabela e ver quem é que o Corinthians vai puxar para baixo. Não me parece que Fluminense e Grêmio estarão entre os 4 piores do campeonato neste momento.